Muito bom dia, meus amigos. Que você tenha da parte de Deus um dia muito abençoado. Estamos iniciando mais uma oração da manhã. Estamos iniciando mais um dia na presença de Deus, na graça de Deus, com gratidão ao Senhor por nos ter permitido estarmos aqui neste momento. Olha que privilégio que a oração nos dá. Nós podemos falar com o Criador de todas as coisas. Nós podemos falar com Deus Todo-Poderoso. Nós podemos falar com aquele que é o Deus do impossível e que, em Cristo, se tornou nosso Pai. Ou nós nos tornamos filhos dele. Olha que privilégio, podemos falar com Deus. E a oração, ela é muito poderosa. A oração, ela pode muita coisa. Por isso que o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos a orar. E nós vamos fazer isso daqui a pouquinho, mas antes eu quero ver com você um texto da Bíblia, o texto sagrado, porque toda oração precisa ter como base as palavras da Bíblia. Quando você lê um texto, aquele texto te dá uma direção de como orar, te dá uma luz para você poder falar com Deus, porque a palavra de Deus é isso, a palavra de Deus. É Deus falando com a gente e nos ensinando como fazer a coisa certa. Então, antes da oração que nós vamos fazer hoje, eu quero ler com você um texto bíblico que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Mas antes da gente ler, só resumir a história rapidamente. Paulo e Silas estavam pregando o evangelho em uma certa localidade. Por que eles estavam fazendo a obra de Deus? Claro, o diabo se levantou. O diabo usou ali alguns servos seus, alguns inimigos da cruz de Cristo, inventaram uma mentira e acusaram Paulo e Silas injustamente e prenderam Paulo e Silas. Paulo e Silas então apanharam nas costas com varas, como se fossem cachorros, e foram presos em um cárcere subterrâneo, um cárcere escuro, úmido, fétido, e ali foram presos dentro de uma cela e ainda por cima tiveram os seus pés amarrados com correntes no tronco. E ali só Deus sabe o que ia acontecer. Então eles estavam nessa situação difícil. De repente você pode estar assim também, numa situação semelhante, no sentido de uma pressão muito grande, um problema muito grande. Você está cercado, vamos dizer assim, espiritualmente, ou de modo figurado, né? Está cercado pelos problemas e não sabe como sair. Mas a oração feita com fé ao nosso Deus e Pai pode mudar a sua história, como mudou a história dessa dupla aqui, de Paulo e Silas. Então vamos ver o que aconteceu a partir do versículo 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25, diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Vou repetir, oração, estamos falando, né? E cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias, as correntes de todos. Meu Deus, que milagre, não? Paulo e Silas, no momento mais terrível daquela situação, da sua missão, meia-noite, o momento mais escuro, Paulo e Silas ali naquela prisão horrível. O que eles faziam? Oravam e cantavam louvores a Deus. E cantavam baixinho? Não, cantavam em voz alta, porque o texto bíblico diz que todos eles escutavam. Então, meu amigo e amiga, eles oravam, eles não perdiam tempo chorando, eles não perdiam tempo murmurando, eles não perderam tempo reclamando da vida, eles não perderam tempo perguntando para Deus por que estava acontecendo aquilo. Eles não ficaram ali, Senhor, olha para nós, estamos sofrendo, nós te servimos, por que o Senhor deixou acontecer isso? Eles não perderam tempo. Deus deu a palavra dele para a gente e deu a fé, para a gente poder usar essa fé para sair das crises, para sair dos problemas, para fazer com que o poder de Deus se manifeste, porque quando nós oramos com fé, o poder de Deus se manifesta.
E esse poder pode quebrar qualquer corrente. Você viu o que aconteceu ali? Eles oravam e de repente veio um terremoto do nada, um terremoto santo. Não foi um terremoto destruidor, não foi um terremoto do diabo, não, foi um terremoto enviado por Deus, porque ninguém morreu. Não caiu uma pedra na cabeça de ninguém. Ninguém saiu ferido. Pelo contrário, o terremoto sacudiu as portas da prisão, quebrou as correntes milagrosamente. E no final da história, Paulo ainda ganhou o carcereiro para Jesus, a sua família, e até mesmo as autoridades foram lá pedir desculpas para Paulo e Silas, e eles foram libertos. Veja como Deus reverte uma situação através da oração da fé. Mas só um detalhe antes de orarmos. Veja que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Isso também indica que a oração de Paulo não era uma oração chorosa, uma oração de lamento, uma oração de reclamação. Não, Paulo estava numa luta, ele sabia disso, mas Paulo orou com confiança. Por tudo aquilo que Paulo escreveu nas suas cartas, nós vemos que a oração de Paulo devia ser realmente uma oração. Se você acrescentar na palavra oração o CH na frente, o que fica? Fica choração, né? Pois muitas pessoas apenas choram na oração, ficam aí implorando e pedindo para Deus como se fossem mendigos. Não, você se aceitou Jesus, é filho de Deus. Claro, se você pecou, tem que pedir misericórdia para Deus mesmo. Mas se não for o caso, você tem que se alegrar na presença dele. Mesmo que os problemas sejam ruins, vocês têm que se levantar em oração, crendo que a tua oração será ouvida pelo Pai. E vai ser ouvida agora. Nós vamos orar com fé, para começar esse dia na vitória, para meter o pé na porta dos problemas, escancarar com elas e vamos entrar para possuir a nossa vitória. Vamos orar então? Quer pegar um copo com água? Pegue lá e nós vamos fazer a oração da fé. Oremos ao Pai. Nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito e santo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus do impossível, a Ti nós clamamos neste momento, Pai, nesta manhã. Pai, nós invocamos o Teu poder. Poder de Deus vem sobre a minha vida, sobre a vida dessa pessoa que está orando comigo. Vem sobre nós, poder de Deus, para quebrar todas as correntes do mal. As correntes da tristeza sejam despedaçadas. Que a corrente da depressão seja despedaçada. Meu Pai, sacode essa vida agora, Senhor. Que o Teu poder penetre nessa vida para sacudir os alicerces da prisão que essa pessoa está vivendo. Meu Pai, a prisão da doença, a prisão da depressão, a prisão da miséria, a prisão da tristeza, a prisão da família destruída. Meu Pai, liberta essa vida, eu te peço em nome do Senhor Jesus. E nós te louvamos, Pai, te louvamos porque o Senhor é o Deus fiel que cumpre a Tua palavra. O Senhor diz que se a gente pedir, nós receberemos. Então, Pai, recebemos pela fé a Tua resposta, a Tua libertação, a Tua cura, a Tua prosperidade, e que essa pessoa que ora comigo agora, Pai, sabendo que há um Deus que se preocupa com ela, um Deus que cuida dela, que ela receba o seu grande milagre em nome do Senhor Jesus. Pai, te apresento este copo com água, as peças de vestuário, te peço, meu Deus, abençoa poderosamente e nós recebemos tudo isso de Tuas mãos como uma grande bênção. Muito obrigado, amém e graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, oramos. Foi uma oração curta. Como eu disse outro dia num desses vídeos, nós precisamos ter uma vida de oração mais longa, precisamos orar mais, né? Para não ficar cansativo o vídeo aqui, nós fazemos uma oração curta, mas depois você pode orar, depois você pode pegar os nossos outros vídeos de oração e ore junto, tá bom? E faça da sua vida uma grande bênção através da oração da fé. Não se importe com os problemas, se importe com Deus. Não se importe com o tamanho dos problemas, porque diante do nosso Deus, esses problemas são microscópicos. Deus é infinitamente maior, o Deus em que nós cremos, aquele em que Paulo cria. Ele libertou Paulo devido àquela oração de fé e tenha certeza que ele vai dar libertação para você também, tá bom? Não se esqueça de dar o like aí, tá bom? Inscreva-se no canal se você ainda não é, clique no sininho para você poder receber as notificações e espalhe esse vídeo para os seus amigos, para aquelas pessoas que você acha ou sabe que estão precisando de uma palavra dessa, tá bom? Amanhã voltaremos com a oração da manhã. Deus te abençoe muito e até lá.